Que a graça e o amor de Deus esteja com todos. Nesta noite é motivo de alegria estarmos aqui para, assim, agradecer ao Senhor por mais um ano de organização da MCM. E aí estamos com o tema Vivendo no Centro da Vontade de Deus. E aí já foi debatido por quem já passou aqui, e a gente faz uma reflexão neste momento sobre como viver no centro da vontade de Deus. Primeiro, que para viver no centro da vontade de Deus, eu preciso deixar com que Ele tenha o controle sobre a minha vida. Porque se Ele não tiver esse controle, eu não estarei no centro da sua vontade. Então, que nesta noite nós venhamos a refletir sobre como estar no centro da vontade de Deus. E aí eu trouxe os textos em slide, porque aí a gente vai acompanhando por aqui para ninguém se distrair, e até porque as traduções, elas são diferentes, né? Então, o pastor Eric está ali. Aconteceu algo? Bem, minha gente, então antes de abrir os slides ali, se não abrir a gente tem aqui impresso, nós vamos falar nessa noite sobre um personagem bem conhecido da Bíblia, mas nós vamos ver justamente quando ele viveu sob a vontade de Deus e quando ele, por algum momento, ele se desviou e a pressa fez com que ele não estivesse na vontade de Deus, que é Abraão. E antes do texto bíblico, aí vem a pergunta: qual a reflexão que nós temos quando nós ouvimos essas frases? Nós ouvimos e nós até dizemos, muitas vezes, que Deus está no controle, né? Nós estamos passando por alguma situação e nós dizemos: Deus está no controle. Deus proverá, não é assim? Se Deus quiser. Então, quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo isso de todo o coração. Deus proverá mesmo. Eu estou deixando com que Ele venha prover. Eu estou deixando Ele no controle de toda a situação. Ou eu só estou dizendo ali da boca para fora e eu coloco o problema nas mãos do Senhor e ao mesmo tempo eu pego e trago junto comigo. Porque muitas vezes a gente diz: Deus está no controle, não, Deus proverá, seja o que Deus quiser. Mas aí a gente traz o fardo para a gente. E a gente não deixa nas mãos de Deus como de fato nós deveríamos deixar. Porque estar sob a vontade de Deus é justamente entregar nas mãos dele e descansar. E confiar. E crer que tudo vai dar certo. Independente
da minha vontade. Porque muitas vezes nós entregamos nas mãos de Deus, mas aí nós queremos que a nossa vontade, ela prevaleça, ela seja atendida. E deixar nas mãos de Deus é deixar com que Ele faça do jeito que Ele achar melhor. E não é fácil, né? Não é fácil essa prática, porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas ansiedades, as nossas inquietudes, mas devemos sim confiar no Senhor e deixar tudo nas suas mãos. E nós vamos falar hoje, como eu já havia dito, sobre Abraão. E aí vocês têm Abrão, porque na Bíblia se começa com Abrão e depois que ele é pai de Ismael, se muda para Abraão. Então nós temos aí Abraão e as promessas, ou a vontade de Deus. Esses grifos, né, o que está em negrito fui eu, certo? Não está na Bíblia dessa forma, porque aí eu vou falar justamente sobre esses pedacinhos que estão destacados. Então diz lá em Gênesis 12, no verso 1, diz assim: então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram rumos das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada, chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou o seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Eu vou pedir a Maria que ela volte lá para o capítulo, ou melhor, para o versículo 1, e a gente vai destacar aí como o Senhor fala com Abraão, quais as promessas que o Senhor faz e o que o Senhor quer dele. Porque para a gente estar sob a vontade de Deus, a gente precisa saber o que Deus quer que eu faça nesse momento. Então aí, quando o Senhor ele veio a Abraão, ele ordenou que Abraão saísse da sua terra e se dirigisse até a terra que o Senhor iria indicar. Então aí tem uma ordem. Ele teria que fazer o que o Senhor pediu para que o Senhor cumprisse as suas promessas na vida de Abraão. Vocês veem que aí está destacado o sair e o dirigir. E o Senhor promete: eis que farei de ti um grande povo, uma bênção. Te abençoarei, outra bênção. Engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção, mais uma ordenança do Senhor. Então foram 3 ordenanças: sair da terra, dirigir-se à terra que o Senhor queria que ele fosse, e ele deveria ser uma bênção. Só então o Senhor o abençoaria, faria dele um grande povo,
engrandeceria o seu nome, abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. E por intermédio dele, ele abençoaria todos os povos da terra. Então aí é que está realmente o que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar em cima das promessas de Deus para Abraão e em cima do que Abraão fez para que essas promessas elas viessem a ser cumpridas. Então pode passar aí, Maria. Isso. Tá dando para entender? Eu estou falando rápido demais. Porque eu falo rápido, falo muito, mas hoje eu vou falar pouquinho. E aí nós temos a promessa principal. Abraão precisava sair da sua terra, precisava se dirigir a um outro lugar, precisava ser uma bênção, porque o Senhor faria dele um grande povo. Em outras traduções, tem de ti farei uma grande nação. Então, a maior promessa do Senhor para Abraão era justamente fazer dele essa grande nação. Mas como? Abraão, ele não tinha filhos. Sarai, sua esposa, ela era estéril. Então, aos olhos humanos, uma mulher estéril, ela jamais vai conseguir dar à luz. Ela jamais vai conseguir dar uma descendência ao seu esposo. Mas aos olhos de Deus, todas as coisas, elas são possíveis. Então, ele prometeu a Abraão que isso ia acontecer, que ele lhe daria esse grande povo, que ele o faria pai de muitas nações. E quando Abraão saiu da sua terra, né, como nós vimos, ele tinha a idade de 75 anos. E nós vamos ver lá na frente quanto tempo Deus passou para cumprir a promessa na vida dele. Porque quando Deus nos promete alguma coisa, a gente quer assim, de imediato, na hora. Deus me prometeu, então amanhã vai acontecer, porque Ele me prometeu. Mas aí a gente vai ver todo o tempo que Abraão passou para poder realmente alcançar a promessa. E enquanto essa promessa ela não chega, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que estar esperando. Nós temos que estar orando. Não é assim, irmã Antonina, que orou anos e anos para que o seu esposo se convertesse. E ela, 33 anos, e ela se pôs ali no centro da vontade de Deus, e Deus cumpriu a promessa. E aí, nós vamos ver, minha gente, o que a precipitação ou o que a inquietação ela nos causa. Né? Nossa mensagem está baseada em vários capítulos do livro de Gênesis. Mas aí nós temos Sarai, a esposa de Abraão, e nós temos Agar, que aí também diz a palavra do Senhor, que Agar, ela era escrava de Sarai. Então o que foi feito? Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação. Só que Sarai já estava angustiada, porque via Abraão ficando velho, e ela sem conseguir engravidar. Então o que foi que ela fez? Ela ofereceu Agar a Abraão, para que assim Agar desse a descendência, e que assim a promessa fosse cumprida. Mas só que a promessa de Deus não era com Agar, era com a própria Sarai. E ela se precipitou em pedir para o marido que tivesse Agar como mulher. Depois se houve o arrependimento por parte de Sarai, porque
elas não se deram bem depois que Ismael nasceu e houve o conflito. Então aí a gente pode perceber o seguinte: Deus, ele tinha uma promessa, só que Abrão, ele se desviou. Nesse momento, ele se desviou do que Deus tinha prometido, da forma que Deus tinha prometido. E nós vamos ver que Deus não deixou de cumprir a promessa. A promessa, ela foi cumprida, mas houve as consequências dessa falha de Abraão, de não ter esperado, de ter realmente se precipitado, de ter agido ali achando que o Senhor não iria mais dar a sua descendência, e aí veio Ismael. Então, pode refletir sobre isso, que quando Deus, ele tem um plano nas nossas vidas, pode se levantar quem for, mas ele vai cumprir no tempo dele. Então, se ele, meu querido, minha querida, se ele te prometeu algo, se você está achando difícil, se você está achando que não vai acontecer, vai. Porque quando ele promete, ele cumpre, mas no tempo dele. Então, cabe a gente esperar qual é o tempo de Deus nas nossas vidas. Confiar, como eu já disse no início, descansar e esperar que ele haja, porque ele vai agir. Então, nós vamos prosseguir. E Deus misericordioso, como já foi dito aqui, que o que ele diz, ele cumpre, ele vai e renova a promessa. Pode passar, Maria. E lá em Gênesis 17, está tudo aí no slide direitinho, diz assim, a palavra do Senhor. Quando Abrão completou 99 anos, vejam só, quando Deus apareceu para ele, quando Deus prometeu, ele tinha 75. E aí com 99, Deus aparece novamente, 24 anos depois. Vejam o tempo para a promessa, ela realmente se cumprir. Então, quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Então, ele ordena mais uma vez: anda na minha presença, sê íntegro, eu vou te abençoar. E ele está dizendo para a gente nesta noite: espera, confia, anda na minha presença, porque eu vou cumprir. No meu tempo, eu vou cumprir. E no 2, ele diz assim: eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações. E aí mais uma vez o Senhor restabelece a promessa. Pode passar. E não mais te chamarás Abrão, mas Doravã, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração. Uma aliança perpétua, para ser o teu Deus, e o Deus de tua raça, depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti. Darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão eterna. E eu serei o vosso Deus. E aí nós podemos ver mais à frente. Pode passar, Maria? Nós podemos ver mais à frente que Deus, ele confia e ele vem e realiza a promessa que ele havia prometido. Ele cumpre.
a promessa. Lá em Gênesis 21, o verso 1, 2 e 5. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus visitou Sara como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E aí eu quero destacar no tempo que Deus tinha marcado. A palavra do Senhor vai nos dizer que existe tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, quando Ismael nasceu, não era o tempo de Deus. O tempo de Deus foi justamente os 24 anos depois, quando Sara engravidou, e os 25 quando Isaque nasceu. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Tudo está no controle de Deus. E nós podemos comprovar isso com essa pandemia. Quantas e quantas coisas não estavam agendadas, quantos planos nós não tínhamos feito, e de repente, para-se o mundo, para que todos saibam quem é o dono de todas as coisas. Então se parou, nós ficamos em casa, muitos se achegaram a Deus, outros se afastaram, mortes aconteceram, porque Ele é o dono de tudo, porque Ele faz como Ele quer, não é como a gente quer. O tempo é dele, o modo de trabalhar é o modo dele, e Ele faz o melhor para cada um de nós. Então Ele confirmou, Ele deu o filho a Sara. A promessa era de Abraão e de Sara, não era de Abraão e de Agar. O filho da promessa não era Ismael, o filho da promessa era Isaque. E aí o Senhor vai e cumpre a sua promessa. E agora nós vamos ver, diferente do que Abraão fez quando nasceu Ismael, nós vamos ver aqui quando Abraão ele se colocou no centro da vontade de Deus. Ismael foi abençoado, Ismael saiu de casa com a sua mãe, mas Deus o abençoou. Abraão pediu que Deus o abençoasse e Deus o abençoou. Mas o filho da promessa, a aliança de Deus era com Isaque. Como eu disse, não era com Ismael. E lá em Gênesis 17, o capítulo 19, Deus diz assim: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então a aliança era com Isaque. E aí nós vamos ver um versículo bem conhecido, de quando Abraão ele se coloca na presença de Deus. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, como as coisas elas acontecem de modo diferente. E diz assim, o verso 1 do capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que Deus provou a Abraão e lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Pode passar, Maria. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse,
aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E nós sabemos que a Bíblia vai relatar mais à frente que naquele momento, quando Abraão já ia realmente sacrificar o seu filho, ele olhou para trás e apareceu ali um carneiro. E o carneiro foi o sacrifício. Então nós podemos fazer um paralelo entre quando Abraão ele se desviou dos caminhos, não dos caminhos, perdoe-me, da vontade de Deus, que foi em ter Ismael. E quando ele obedeceu a Deus, seu único filho, que ele foi pai aos 100 anos, que ele sonhou a vida toda, o filho da promessa, o Senhor está pedindo. E ali, Abraão, deve ter tido a consciência de que Isaque não era dele, mas que Isaque era de Deus. Assim como tudo que nós temos não é nosso. A minha filha, a minha família, ela é do Senhor. Então, no momento que Ele quiser, o que Ele quiser, Ele vai fazer porque é dele. Eu não tenho nada. Nós não temos nada. Tudo é do Senhor. E o Senhor, Ele abençoou Abraão. Nós vamos ver mais à frente, porque Abraão, ele realmente estava sob a vontade de Deus. Pode passar. Quando nos desviamos da vontade de Deus, o que é que acontece? Nós temos conflitos, nós não vivemos em paz. E aí foi o caso de Sara e de Agar, e foi o caso de Ismael e de Isaque, que Ismael, ele ficava debochando de Isaque. Foi quando Sara resolveu pedir a Abraão para que pedisse para Agar e Ismael irem embora, e eles foram embora, e Isaque ficou. Então o que foi que aconteceu? Quais as consequências de Abraão não ter esperado o tempo certo? As consequências foram essas. Como já foi dito, Deus não deixou de abençoar Ismael, mas ele não viveu ali com o seu pai. Ele não ficou ali. Ele foi embora, porque estava havendo conflitos com Sara, estava havendo conflito com Isaque. Então, eles tiveram que realmente ir embora. E quando nós estamos sob a vontade de Deus, aí lá em Gênesis 22, o verso 16, 17 e 18, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois por que tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho? Em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a areia do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. E aí vocês estão vendo que o obedeceste está destacado. Porque qual é o segredo para se estar sob a vontade de Deus? É justamente obedecer. Obedecer e esperar. E aí Deus cumpriu a promessa a Abraão, porque Abraão, ele foi obediente. Então, o texto, realmente, a nossa reflexão estava pautada nessa questão de Abraão.
Mas aí, vários outros versículos da Bíblia, eles vão falar sobre a vontade de Deus. Bem mais que esses. Mas aí eu só destaquei esses 3. E ainda sobre a vontade de Deus, o que diz a palavra. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar é você estar abaixo da pessoa. É você fazer o que a pessoa está lhe pedindo. É você ser sujeito. Então, sujeite a Deus. Sujeite-se. Sujeitemo-nos. Resistamos ao diabo, e ele fugirá de vós. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 10, já foi lido aqui nesta noite, mas aí a gente reforça a palavra. E lá na oração do Pai Nosso, o Senhor, ele diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, se é a vontade dele, é a vontade dele, não é a minha vontade. Então, nós temos que pedir a Deus que ele nos ajude a estarmos debaixo da sua vontade. Porque tantas e tantas vezes a gente pede algo a Deus e Deus não realiza, então nós ficamos tristes. E lá na frente a gente entendeu por que foi que Deus não nos deu aquilo naquele momento. Porque Ele vê o futuro. Ele sabe que Ele pode me dar alguma coisa agora que eu posso me desviar. Então Ele não vai dar. É a minha vontade, mas não é a vontade dEle. Então que nós peçamos cada dia ao Senhor que nós venhamos estar debaixo da sua vontade, porque ela é a melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para a gente. Assim como nós, quando castigamos os nossos filhos, nós castigamos e ficamos morrendo. Quando a gente corta algumas coisas, quando a gente deixa ali de castigo, mas a gente sabe que aquele castigo é para o bem dele. Então, com Deus não é diferente. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe em que momento Ele vai me dar e se Ele vai me dar. Então, resta a mim a aceitar a vontade dEle e esperar com o coração em paz. E aí o versículo que a irmã Viviane me passou, que é a divisa do tema, né, no centro, vivendo no centro da vontade de Deus, está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo, nós devemos dar graças, em tudo mesmo. Se aconteceu alguma coisa que aos meus olhos foi ruim, então eu devo agradecer a Deus por aquilo, porque Ele sabe daquilo, porque Ele sabe por que aquilo está acontecendo. Se aconteceu algum acidente, eu não vou agradecer a Deus porque aconteceu um acidente, é lógico. Mas eu vou agradecer a Deus porque eu poderia ter morrido. E aí Ele me livrou. Então, nas coisas que aos nossos olhos são ruins, nós temos que tentar ver o lado bom. Porque em tudo há um aprendizado. E principalmente na adversidade. Como nós aprendemos com a dor. Ela é necessária. E Deus sabe disso. Quando Ele quer moldar o vaso, Ele vai colocar tribulações nas nossas vidas, para a gente aprender a lidar com essas coisas. Então que a gente não venha questionar ao nosso Deus, porque Ele sabe o que faz. E como diz a sua palavra, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E aí pode passar, Maria, que o nosso Deus, Ele continue nos estarmos aqui nesta noite é uma bênção, é motivo de gratidão. Nos acordar, respirarmos,
estarmos com saúde é uma alegria muito grande, porque nesses últimos meses nós podemos observar como a vida ela é preciosa. Quantos se foram, quantos familiares estão enlutados, e nós que estamos aqui não nos enquadramos. E é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, e devemos estar gratos, que Ele continue nos abençoando grandemente, e que nós possamos buscar Sua presença cada dia e pedir que Ele nos mostre qual é a Sua vontade sobre as nossas vidas e nos dê paciência e discernimento, para que a gente possa realmente discernir e esperar.